Bom dia. Vamos começar nossa última semana abordando o último do tema que a gente colocou lá no módulo de vocês, que é a questão dos métodos de avaliação. E eu queria falar de métodos de avaliação, não falando sobre métodos de avaliação. Porque, infelizmente, quando a gente começa a falar de métodos de avaliação, as pessoas tendem a decorar a maneira de fazer um determinado procedimento e tendem a repetir nas escolas. É por isso que a gente vê as pessoas repetirem OSCEs, repetirem mini-CX, sem, na verdade, terem a compreensão do que está por baixo daquilo tudo. Mais importante do que métodos é a gente discutir um programa de avaliação. Porque tem dois aspectos no conhecimento que são fundamentais para guiar o nosso programa de avaliação. O primeiro é o seguinte: o conhecimento é domínio específico. O que significa isso? Domínio específico significa que uma pessoa pode ter um conhecimento de um determinado tópico, mas não saber nada do próximo tópico. Então eu não posso limitar minha avaliação num único ponto. A segunda questão é que a capacidade de resolução de problemas é idiosincrásica. Então, eu não posso também limitar a maneira como eu avalio alguém através de um único procedimento. Desta forma, o que é mais importante quando nós falamos de método é nós termos um programa de avaliação com os objetivos bem definidos e depois desses objetivos, aí sim eu escolher o método. Então, veja só. Algumas das coisas que a gente precisa discutir quando faz um programa de avaliação é saber o seguinte: qual o meu objetivo de aprendizagem? E dentre das escolhas dos objetivos de aprendizagem, eu preciso determinar o que é que eu posso garantir que eu vou aprender de maneira sistemática e o que eu vou aprender de maneira oportunística. Um exemplo típico é o seguinte: o que eu aprendo de maneira oportunística é aquilo que vai surgir no meu encontro no local de trabalho. Então, eu vou passar por uma enfermaria, eu vou passar por uma equipe de saúde da família, eu vou fazer visita domiciliar, eu vou entrar no bloco cirúrgico. É muito provável que nessas idas eu encontre determinados casos. E eu estou contando com esses casos. Mas, por outro lado, pode ser que eu não encontre alguns pontos que são fundamentais que eu aprenda. Um exemplo característico é o caso de Roraima. Nós temos 30 mil casos de malária por ano, mas de vez em quando os alunos que rodam na clínica médica não veem malária, por alguma razão misteriosa. Então, como malária é muito importante, nós garantimos sistematicamente que haja discussões de casos de malária com algum tipo de avaliação depois sobre malária, porque a gente quer garantir que o aluno saiba isso. Então, eu tenho o meu currículo sistemático e o meu currículo oportunista. A segunda questão é entender que uma única avaliação não é capaz de abranger os diversos domínios da ação humana: o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então eu tenho que fazer um programa de avaliação que contrabalance isso. Eu notei nos nossos fóruns que várias pessoas sugeriram o seguinte: como o internato é treinamento em serviço, deveria ser 20% de avaliação teórica, 80% de avaliação prática. Eu acho ótimo. Mas vocês percebem, então, que nós temos que ter um pouquinho de avaliação de conhecimento através de alguma prova escrita? Podemos. Então, eu deveria saber como fazer uma boa prova escrita. Através da construção de bons itens, estudando um pouquinho como é que nós podemos fazer um bom item de múltipla escolha, por exemplo. E aqui eu dou a sugestão do curso que o National Board of Medical Examiners, o NBME, oferece online, é gratuito, vocês podem baixar o programa para aprender como fazer um bom item. Eu notei que várias pessoas nos fóruns online disseram que os alunos depois vão fazer prova de residência e, portanto, precisavam ser treinados em provas escritas. Concordamos. Mas também nós concordamos que a grande parte da avaliação no local de trabalho deve ser a de habilidades e atitudes. E como é que eu faço
para avaliar habilidades e atitudes. Eu faço através da observação. Tem duas maneiras de eu observar a prática de habilidades e atitudes dos meus alunos. Eu posso observar em ambiente simulado, é o que eu chamo de avaliação in vitro. Aí o grande exemplo é o OSCE. E o OSCE ele serve muito para aquela parte do currículo que eu disse que é o currículo sistemático. Por exemplo, eu quero garantir que todos os meus estudantes saibam intubar. Então eu vou promover um OSCE onde haja uma estação específica com um manequim para intubação. Eu quero garantir que todos os meus alunos saibam asepsia e antisepsia. Então eu vou fazer um OSCE onde eu vou simular uma estação em que o aluno possa desempenhar isso aí. Isso é muito importante. Outro tipo de avaliação através da observação é a observação em ambiente real, no ambiente de trabalho. Aí, nesse caso, nós temos vários tipos de procedimentos de observação. É aí que entra o Mini-CX, é aí que entra o DOPS, que é o acrônimo para observação direta de procedimentos. É aí que vai entrar, por exemplo, a própria avaliação 360 graus, onde eu peço para diversas pessoas, diversos atores, não somente o professor, mas também os outros profissionais de saúde, as outras pessoas técnicas que trabalham no local e até mesmo o paciente para avaliar o aprendiz. Vamos conversar um pouquinho sobre esses mais comuns. O Mini-CX, por exemplo. O Mini-CX é hoje provavelmente o exame observacional em local de trabalho mais realizado no mundo inteiro. Ele ganhou esta popularidade porque ele conseguiu provar que ele é um exame confiável. Note que antigamente a American Board de Medicina Interna, o Conselho de Medicina Interna americano, para dar o título, ele fazia uma prova que se chamava caso longo. Era uma prova excelente porque era feita com paciente real e durava 1 hora. Ora, qual é o problema nesta prova? O problema é que o candidato via somente um caso. Então, havia um problema de confiabilidade, porque ele poderia, talvez, não conhecer aquele caso, mas conhecer todos os outros, e aí eu teria um falso negativo. Ou o que é pior, ele poderia só saber aquele caso e não saber mais nenhum outro, e eu teria aí um falso positivo. Então, foi o Norsini que propôs que, ao invés de fazer um encontro longo de 1 hora, que nós fizéssemos vários encontros curtos de 15 minutos, com avaliadores diferentes, com casos diferentes, em cenários diferentes, com complexidades diferentes, e depois nós pudéssemos compor aí uma avaliação do estudante. Vocês notem que com isso eu aumentei a confiabilidade do exame. Então, o Mini-CX ficou muito popular. Nós temos também os DOPS, que são as observações diretas de procedimento, que não é simplesmente olhar o aluno fazer um procedimento, mas antes de começar a fazer um DOPS, a equipe dos professores deve se reunir e tentar definir quais são os critérios mínimos de aceitação de que o aluno cumpriu satisfatoriamente aquele procedimento. Porque a grande finalidade é que em seguida a gente faça um feedback formativo para esse estudante. A avaliação 360 graus é outra avaliação que é quase um santo grau, né? Todos nós desejamos, mas ela é extremamente útil porque ela permite que outras visões avaliem o estudante. E isto é muito importante porque talvez seja uma das melhores avaliações para se fazer, para se observar a atitude. Infelizmente eu nunca pude fazer 360 graus, mas eu acho muito bacana os locais que fazem. Enfim, o que é importante é a gente não focar num método específico, mas antes fazer um programa de avaliação. Neste programa eu tenho que saber quais são os meus objetivos educacionais. Desses objetivos educacionais eu tento determinar quais são aqueles que eu vou poder avaliar melhor, observando o aluno fazendo ou checando o conhecimento do aluno.
quais são os objetivos educacionais que eu vou poder sistematizar, ou seja, garantir in vitro, no laboratório, a observação do aluno fazendo esse procedimento, quais são aqueles que eu vou deixar para o ambiente real. E a partir daí eu vou combinar, triangular os diversos resultados para poder dar um parecer final para esse aprendiz. Muito obrigado, foi um prazer muito grande trabalhar com vocês. Contem sempre comigo. Até logo.